essa escola aqui. Ela é um marco para Santos. Santos inteiro passou por ela. Era a minha segunda casa. Eu vibrava aqui dentro. Trabalhava com amor. E aqui era uma escola de altíssimo nível. Isso aqui foi um alicerce, não só dos ensinamentos, mas de muito amor. A gente tem saudade do que é bom, viu? Quem passa por aqui, que já estudou, que não estudou, mas o Cesário Bastos é uma referência. Ele foi estudante aqui em Santos, apesar dele ter nascido em São Vicente. Ele fez o ensino primário aqui e depois foi fazer a faculdade em São Paulo. Fez direito em São Paulo, se tornou político. Fundou o Partido Republicano e depois veio para Santos. Eu acho assim uma maravilha ver como ele pensava, ele era futurista. Ele era um homem maravilhoso, um homem íntegro, sabe? Um homem de caráter. Papai foi criado por ele, porque minha avó ficou doente. Aí na época meu avô ficou sozinho, aí papai veio morar com ele e as minhas tias solteiras. O papai tinha o nome dele, José Cesário da Silva Bastos Neto. Meu irmão chama José Cesário Bastos Filho e tem um sobrinho agora que chama José Cesário da Silva Bastos, quer dizer, a quinta geração que começa com o mesmo nome. A gente tem orgulho, né, da pessoa dele, do homem que ele foi. Então, em Santos, não existiam escolas públicas, existiam classes isoladas em algumas regiões da cidade. E essas classes, elas misturavam alunos de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, com uma professora só para dar conta de tudo isso. Ficava difícil. Existiam escolas particulares, sim, mas só para quem podia pagar. Foi então que o Cesário Bastos sentiu essa necessidade, né, de uma escola que agrupasse séries, que tivesse uma organização e assim por diante. Então ele se empenhou junto ao governo do estado para que se fundasse uma escola aqui. E essa foi a primeira escola pública. Foi assinado o decreto, né, da escola em 1900. Em setembro, outubro, começou a funcionar a escola. Foi até uma casa cedida na 7 de setembro, né, esquina com a Brás Cubas. A casa tinha 5 salas de aula. Era uma casa mesmo que foi transformada numa escola. No primeiro ano, em 1900, a intenção era que o nome fosse Grupo Escolar de Santos. Era esse o nome. Só que o corpo docente, numa forma de homenagear o Cesário Bastos, pediu ao Estado que mudasse para Grupo Escolar Dr. Cesário Bastos, e foi atendido. Então, no mesmo ano já houve a mudança. E a escola foi crescendo. Naquele lugarzinho mesmo, com aquelas 5 salas de aula, foi aumentando com o passar do tempo. Eu sei que lá para 1908 já estava com 650 alunos. Eu acredito que até mesmo por causa da imigração, né, a quantidade de pessoas que chegava à cidade, tudo. E a partir daí houve a necessidade de se construir um prédio maior, que é esse prédio aqui. Era uma escola assim, um tanto quanto diferente das demais, do padrão das demais, porque todas as outras escolas públicas, em média, tinham 8 salas de aula e 2 pavimentos. Essa escola, em especial, 30 salas de aula. Então,
30 salas de aula, tinha a sala de artes plásticas, tinha a sala do médico, tinha a sala do dentista, tinha a cozinha, tinham 10 banheiros. Era uma coisa assim bem suntuosa mesmo, sabe? A intenção era abrigar a maior quantidade de alunos possível, porque realmente a escola estava absorvendo muita gente e não estava dando conta. Mas levou muito tempo para ser construída. Começou em 1907 e terminou em 1914. Mas só 2 anos depois é que ela começou a funcionar mesmo. Esse prédio, ele na sua totalidade, ele é um edifício que a gente chama de características ecléticas. Então tem reunião de elementos da arquitetura clássica, arquitetura barroca, arquitetura gótica. Ele é eclético porque a gente vai ver, se você reparar na fachada, né? Ele tem pilastras, algumas janelas são em arco pleno, outras são em arco abatido, né? Tem aquelas máscaras que a gente vê na entrada, nos 2 acessos principais. E esse vitral que tem aqui, com esse desenho Art Nouveau, ele é peculiar, acho que no estado de São Paulo inteiro. Prova é que ele é capa do livro da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, né? Esse prédio foi inaugurado em 1916, né? Depois a gente sabe que ele teve uma obra de ampliação da década de 1920, que é aquela parte lá atrás onde tem o galpão de madeira. Depois ele passou por uma outra grande obra de reforma na década de 1950, não sei precisar direito o ano, né? Onde foram trocadas muitas janelas, né? Que eram de madeira por ferro. Na década de 70 também teve uma outra intervenção, que foram construídos alguns anexos, muros. Aí houve um projeto de restauro nos anos 90, quer dizer, restauro, como eu digo, um projeto de conservação. E depois nosso escritório foi chamado para fazer esse projeto em 2004. Na época, por conta das diretrizes que eles nos deram, era para tentar fazer um serviço de conservação, onde o forte foi a questão dos sistemas, da tubulação, de instalações elétricas, prevenção e combate a incêndio, telefonia, lógica, que era tudo aparente, né? Quando a gente definiu que essa tubulação podia ser embutida, e quadros de energia também, esse trabalho foi precedido por uma prospecção pictórica, que foi quando foi localizada a pintura mais antiga. Chegaram na cor, que é essa cor que é a cor tradicional da escola. E elas fizeram um trabalho, trabalhavam com bisturi, né? E sempre mostrando, chamavam a gente, mostravam, fizeram um trabalho com os alunos, a professora de artes junto com os alunos, até para não atrapalhar o trabalho delas, né? Porque ficavam aqueles andaimes pelo corredor e elas raspando o tempo todo, era diferente, elas usavam as máscaras, né? Aqueles óculos específicos, né? Ficavam com o bisturizinho lá, eles ficavam observando, perguntando. A obra teve que ser paralisada. A informação que a gente tem é que os recursos acabaram, a obra não foi concluída. Na época que eu estudei, não era menino com menina. Quando eu fui para botar menino com menina, foi na época que eu saí. Não aproveitei um pouco. Deixa eu entrar com o pé direito. Parece até mentira que eu estou aqui. Olha que presentão que eu ganhei. Me sinto menina, né?
Esse piso aqui ainda é original, esse aqui é original. Eu me lembro daquela movimentação, né? A pessoa corria para lá, para cá, brincando. Toda vez que a gente subia, acho que todo mundo chegava, a primeira coisa era parar em frente ao Cristo. Dava as boas-vindas. Da saudade. Nossa, ação do tempo, hein, olha. É ele que é fundador daqui. Nossa, isso precisava ser reconstruído. Eu frequentei uma dessas salas de aula. Nesse andar, era isso mesmo. Parabéns, o nosso Cesário Bastos está uma beleza. Cuidem dele com carinho para poderem se orgulhar dele, como acontece hoje comigo. Eu pensei o seguinte, ele é classe, os alunos vão chegar, vão ler. Então, pelo menos fica para eles uma imagem de alguém que foi aluna como eles hoje, há tantos anos e ainda tem amor ao colégio. Quem sabe em algum cai isso, né? Passo aí na rua, que quando eu vou fazer exame de sangue na Santa Casa, eu passo aqui. Eu digo sempre, olha a minha escola. Eu tenho todas as lembranças boas, né? Foi um período que eu estudei, que eu sempre tive alegria aqui na escola. Foi minha primeira escola. Eu entrei aqui com 6 anos. Para mim era tudo. Para mim era a minha educação, entendeu? Eu achava que aqui eu ia ser educada, aqui eu ia ter disciplina, aqui eu sabia saber falar. Para mim era tudo. Eu vou para a escola. Vou aprender a ler, vou aprender a escrever, vou aprender a conversar com os amigos. Só passava para o segundo ano quem sabia ler e escrever. Terceiro ano primário aqui, escrevia melhor do que hoje aluno de faculdade. Porque havia uma preocupação. Primeiro, a gente aprendia a escrever, ou melhor, um pouco atrás, a gente aprendia a grafar as letras. Uma coisa que eu achava muito interessante, a aula de caligrafia, né? Tem um caderno, não sei se hoje ainda existe. Você fazia a letra, por exemplo, maiúscula, aqui, tudo certinho. Mas eu não conseguia aprender coisa porque a minha caligrafia é terrível. Os professores entendiam que alfabetizar era ensinar a escrever, a traduzir por escrita o pensamento. Então, já no curso primário, vou repetir, eu aprendia o que era narração, o que era descrição, coisas diferentes. Narre um episódio tal, descreva um quarto tal, entende? Faça um ditado ou conte um conto. Então, veja bem, eu já tinha os elementos precisos para fazer literatura. Tinha aula de leitura, a gente levava a lição, né, marcada do livro, aí chegava na sala de aula, cada uma lia um trecho para a nota de leitura. Tinha a história do Brasil, amanhã a história é essa, a gente tinha que estudar para chegar, era fazer os mapas. No meu tempo, no primário, tu estudava álgebra. Estuda álgebra no primário, no quarto ano primário? Não estuda. Estuda geometria no primário? Não existe. Aula de música, que uma vez por semana a gente descia lá no pátio, aí na frente, para cantar o hino da bandeira, o hino nacional. Chegava no colégio já pumba enfileirado o hino nacional. Ouviram todo dia. Me encanta. Todo dia. Ouviram do Ipiranga as margens para todo dia. A hora do hino. Enfileirado. Tá legal. Então, hoje em dia tem isso? Não tem. Festa de
cívica, não era para ficar em casa ou ir para a praia, tem que vir para a escola. Só que em vez de vir com a calça, porque era calça curta, em vez de vir com calça curta azul marinho, era branca, a camisa branca com distintivo e o lacinho verde e amarelo, isso era tradicional. Vínhamos, formávamos no pátio, se era 7 de setembro, cantava o hino nacional e o hino da independência. Se era na 15 de novembro, cantava o hino nacional e o hino da independência. Se era 19 de novembro, dia da bandeira, cantava o hino nacional e o hino da bandeira. Era assim, cantávamos todos, e todos aprendiam a cantar. Se no caderno alguém riscasse, todos os cadernos tinham sempre uma bandeira brasileira. Se alguém riscasse a bandeira, ela pulava e dizia, o que você está fazendo? Como risca o pavilhão nacional? É claro, a gente aprendia a respeitar. Primeiro, o respeito. Segundo, depois, a importância dessa bandeira, a importância desse país, a todo instante, a cada celebração, a cada data de significação nacional, a professora não deixava de falar na classe. Isso era importante, porque ela dividia, isso é o seguinte, ela não nos ensinava apenas, ela vivenciava o que ela também sentia. Teve uma educação moral, uma educação cívica, para ter os meus direitos e saber quem são os direitos dos outros. Meu direito termina quando começa o teu direito, entendeu? Então isso é importante, entendeu? E o colégio, na época, tinha esse objetivo, essa finalidade. Você tinha uma educação do lar, que era complementada com a educação da escola. A gente percebe que a escola enfatizou muito, sempre, em todos os momentos, o espírito de cidadania, o espírito de ajuda ao próximo, o comprometimento com a sociedade, sabe? O comprometimento com a família, sabe? A consciência de que através da educação é que se teria um futuro melhor. Tem até um relato específico de um ex-aluno, o seu Rivaldo, que ele falou que na época que ele estudava aqui, entre 47 e 48, houve uma formação de uma prefeitura escolar. Surgiu baseado no diretor, porque já naquela época havia uma educação moral. Então ele queria educar uma educação cívica, de participação de todos os alunos e crescer a juventude com a ideia do que era uma democracia, porque a gente não sabia. A gente tinha vindo de uma Segunda Guerra Mundial e de uma ditadura de 45, que acabou em 45. Pusemos 3 candidatos, pusemos candidato a vereador, fizemos 3 partidos. Lá naquela pracinha lá fora, a gente colocou um palanque e na hora da saída da escola, os candidatos iam lá falar os objetivos que eles iam fazer, qual era a ideia e tal, foi indo. Aí teve eleição. Um foi eleito, elegemos vereador. Naquela época nós elegemos 12 vereadores, 4 de cada candidato. O prefeito, o que ele fazia? Ele batia papo, dava ideia, cobrava da diretoria, cobrava através do secretário de melhoria, que nem limpeza, higiene, coisa, banheiro, material faltava, toda uma série de coisas cobrava. E ao mesmo tempo ele cobrava os alunos que saíam fora da regra de trabalho, de estudo, tudo isso. Ia ver a nota, bater papo, trocar ideia. Entendeu? E os vereadores? Os vereadores aprovavam lei, que nem aprovaram a cozinha, para aprovar a cozinha, quem teve foi os vereadores. Aí eles já aprovaram, construir a cozinha, ocupar o espaço, veio para o diretor, autorizou. Aí nós juntamos dinheiro com as famílias, fizemos lista, compramos um fogão, aí comprava merenda, comprava material, que não tinha merenda escolar, então nós comprávamos material de comida. Os meninos que vinham, eram 3 períodos, um período da manhã, um período da hora do almoço, um período da tarde, 3 períodos aqui no colégio. No período que o pessoal entrava às 11 horas, não almoçava em casa, vinha almoçar aqui. Eram crianças com consciência de cidadania, de ajuda ao próximo, saber